bipolar. Bom dia, queridos amigos. Espero que esteja tudo bem convosco, que tenham tido uma excelente semana e sejam bem-vindos ao Pseudo Bipolar. Esta semana trago-vos um tema baseado numa notícia do momento. Podemos dizer que esta notícia tem estado na berra durante a última semana e meia. Basicamente, venho falar-vos de algo relacionado com a história da mãe sem-abrigo que abandonou o seu recém-nascido dentro do caixote do lixo. Mas vou fugir um bocadinho ao debate e à polémica atual sobre a culpa ser da mãe na totalidade ou se há culpa da sociedade para que isso tenha acontecido. E vou para transportar-vos, se calhar, um bocadinho mais para a parte da lição que podemos tirar disto, de uma hipotética história de Sara, que nos pode ajudar a todos a perceber como evitar não só o problema de virar sem-abrigo, porque será uma situação muito extrema, mas evitar outros fins de vida tristes que eu sinto que nós podemos evitar. É verdade que pouco sabemos da história de vida de Sara, mas podemos afirmar que aos 22 anos ela vivia atualmente no seu poço sem fundo. Em algum momento da sua vida, um problema menor deu origem, sem que a mesma soubesse, à criação de uma bola de neve que foi crescendo até culminar numa enorme avalanche que é a vida de rua e provavelmente outras vidas problemáticas que estão associadas a este meio. E é neste pequeno problema que desencadeou tudo, podemos estabelecer um pequeno paralelo entre a vida de Sara e a vida de todos nós. A verdade é que ao longo da vida, todos nós vamos tendo pequenos problemas, por assim dizer, que acabam por ser coisas que marcam a nossa vida. E esses tais pequenos problemas são coisas que geralmente nós temos dificuldade em lidar. Muitas das vezes não se conseguimos sequer compreender e temos alguma dificuldade em expressar perante os outros. Geralmente esses problemas são coisas emocionais, mentais, problemas familiares, traumas que venham de experiências vividas. E sabemos que isso não é um assunto fácil de falar, mas geralmente, isto digo geralmente porque estamos aqui a basear-nos na história de Sara, sobre a qual não sabemos absolutamente nada, só mesmo os factos que vieram na notícia. Mas a verdade é que na maioria dos casos falamos de situações de sem-abrigos, de dependentes, de pessoas que abandonam por completo um estilo de vida propriamente normal e que decidem entregar o seu futuro à sorte, basicamente, daquilo que o destino lhes trouxer. E o problema disto, para nós que estamos de fora e que se calhar temos um bocadinho mais de facilidade em ver isto de uma forma fria, compreendo que nem sempre seja simples, mas parte da solução nestas situações passa por comunicar aquilo que nós sentimos. Porquê? Por vezes, só o facto de partilharmos com alguém aquilo que vivemos e aquilo que sentimos acaba por nos facilitar um relativizar da situação, quer seja por a outra pessoa nos poder dar a sua visão da coisa, seja até por exteriorizarmos e acabarmos por pensar em voz alta sobre o assunto. E depois também há outra coisa que é, mesmo que não nos ajude nesse aspecto e não nos resolva o problema, a verdade é que vai haver sempre alguém que está alerta sobre a situação que estamos a viver. A Sara pode não ter tido essa sorte. A Sara pode ter tido um problema que não teve solução. Pode ter tido um problema para o qual não tinha ninguém que auxiliasse. Tinha ninguém que a ouvisse, que a pudesse ajudar. Mas a maioria de nós tem. E como temos, se calhar devemos aproveitar um bocadinho isso. Expressar. Porque mesmo que não resolva o problema, acabamos por ter alguém próximo de nós que gosta de nós. Partimos nós do princípio, não é? Que será com esse tipo de pessoa que nós vamos falar. E que vai ficar um bocadinho mais alerta à nossa situação. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que as consequências que advêm desses pequenos problemas, essa tal bola de neve que acaba por virar uma autêntica avalanche, pode acabar por não se desenvolver, porque temos alguém do nosso lado que, se nos vir dar um passo no caminho errado, muito provavelmente vai alertar-nos e até dar a mão para nos poder ajudar. Quando chegamos a uma situação, quando deixamos a situação evoluir,
e não temos logo de início essa vontade para falar com alguém. E o problema acaba por se tornar essa tal bola de neve e acaba por crescer e crescer e crescer. Quando começa a crescer, na maioria dos casos nós já estamos a ficar completamente isolados. Já não temos ninguém do nosso lado, ou temos e já fizemos tanta asneira e tantos erros pelo caminho que ainda temos uma vergonha maior de falar com essas pessoas, ou então estamos completamente isolados e estamos entregues à nossa própria sorte. Algo que eu acredito que tenha acontecido com Sara e que acontece com muitos casos, não só de sem-abrigos, lá está, também de pessoas dependentes de drogas, de álcool, pessoas que acabam por enverdar por um mundo negro, por assim dizer, de roubos, de assaltos, do crime. E quando chegamos a esse tipo de problema, quando culminamos nesse tipo de problema, já se torna difícil colocar um travão e arranjar uma solução. Como disse no início, a Sara encontrava-se, com toda a certeza, num momento em que era sem-abrigo, grávida de 9 meses, onde acabou por dar à luz a criança e tomar a decisão infeliz que todos conhecemos, que foi abandoná-la à sorte de ficar num caixote de lixo. Felizmente o desfecho foi positivo, mas acredito que Sara nesse momento estivesse mesmo no fundo do poço. Não havia pior que pudesse acontecer à vida dela. E mesmo que pudesse acontecer algo pior, mesmo que houvessem passos que ainda não tivessem sido dados na vida, como muitas vezes acaba por ser a prostituição, acaba por ser a entrega ao mundo das drogas, basicamente um desligar completo da sociedade normal. Mesmo que ainda não tivesse chegado a isso, essas fases iam chegar sem que a mesma sentisse qualquer repercussão disso. Porque a mesma já não te sentia ter vida. E se nós podemos, de início, evitar essa situação e resolver com uma simples conversa, se sentirmos que não temos possibilidades de ter apoio da parte de família e de amigos, procurar ajuda profissional. E às vezes estamos a falar de ajuda profissional e podemos falar, mas chegar a um psicólogo não é assim tão fácil quanto isso. Mas às vezes a ajuda profissional, principalmente em idades de jovens, como era o caso de Sara, que acredito que o problema tivesse iniciado bastante mais cedo, o problema inicial tivesse começado ainda mais cedo, na adolescência. Para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes, às vezes a ajuda profissional pode começar no falar com alguém da nossa confiança que seja mais velho. Seja um professor, seja um amigo mais velho, seja os pais, quando eles estão presentes e quando querem ter um papel ativo na vida dos jovens. Porque essas pessoas acabam por nos poder encaminhar. Às vezes até os próprios amigos acabam por ser uma boa forma, um bom empurrão para chegarmos à ajuda profissional que seria necessária. E podemos dizer com toda a certeza, posso-vos afirmar com toda a certeza, conhecendo alguns casos e sabendo o quanto isso foi importante na vida deles, posso-vos dizer que amigos, conversas com profissionais, tentar perceber daquela situação que vivemos inicialmente e que às vezes deixamos andar até chegar a pontos a pontos nos quais já não conseguimos atingir ajuda. Essas pequenas conversas, essas pequenas ajudas salvam vidas. E quando eu vos digo salvam vidas, não quer dizer que quem não as tem perde a vida, morre. Não. Salvam vidas porque são pessoas que renascem. As pessoas com essas ajudas acabam por ter mais uma oportunidade na vida. Acabam por ter mais... Como é que eu vos hei de explicar? Isto, se calhar, para alguns jovens não é difícil de compreender, mas para algumas pessoas já adultas torna-se um bocadinho mais simples. Quando esses problemas surgem, quando se começam a intensificar, o amor que as pessoas têm pela vida é mínimo. Não se pode considerar propriamente uma vida aquilo que as pessoas têm. E é nesse sentido que se salvam vidas. Pessoas que renascem, que ganham um novo rumo, que passam a ter uma vida completamente diferente, que passam a ver a vida com outros olhos e que ganham ferramentas para no futuro não voltarem a cair nesse mesmo problema. E é com esta mensagem de uma história triste da qual todos ouvimos falar durante uma semana e meia e sobre a qual todos nós, incluindo eu,
nos interessamos mais em debater a culpa da sociedade ou a culpa da mesma. É óbvio que o ato dela foi um ato desumano. Mas é possível nós tirarmos algo mais desta história, como isto, aquilo que eu vos estou a dizer, porque o que eu vos falo é um conselho que eu dou a mim mesmo e que eu próprio às vezes tenho alguma dificuldade em falar, mas aprendemos que ajuda a relativizar, ajuda a resolver muitos problemas, ajuda a transformar vidas e certamente faz com que pessoas não... um menor número de pessoas tenham um destino como teve Sara, que é um destino, neste caso falo no destino de chegar a um poço sem fundo. Sem abrigo é mesmo uma situação de limite, mas cada um tem o seu poço sem fundo, seja lá está as dependências, o desistir da vida, tentativas de suicídio que também chegam a acontecer por causa dessas situações. Coisas que podem ser evitadas com simples conversas, com procuras de ajuda. Porque não vamos estar à espera que as pessoas que estão à nossa volta reparem e nos estendam a mão, porque hoje em dia vivemos numa sociedade em que estamos tão envolvidos na nossa vida, no stress que toda a vida envolve, que nem sempre temos a capacidade de olhar os outros e olhar os problemas que eles têm e as coisas que os abalam. E nesse aspecto tem que partir de nós um bocadinho esse pedido de ajuda. Não pensem que vão estar num papel de coitadinho, num papel inferior. Longe disso. Vão pura e simplesmente ser uma pessoa que está a ter cuidado consigo e que está a ter um pedido de ajuda para poder salvar a sua vida, muito possivelmente. E é com isto que eu vos deixo. Espero que tenha sido um tempo útil, um bocadinho mais longo do que o habitual, mas espero que tenham gostado e que fiquem mais uma vez encantados para que possam voltar ao Pseudo Bipolar da próxima semana. Até para a semana. Pseudo Bipolar.